Depressão: causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 3. Na intimidade da casa mental. Sumário: subconsciente, consciente e superconsciente. Subconsciente, um arquivo. Fixação no passado. Consciente, comando atual. Fixação no presente. Somos o que pensamos ser. Subconsciente, consciente e superconsciente. André Luiz, em sua obra No Mundo Maior, faz comentários excelentes sobre a casa mental, dizendo que possuímos apenas um cérebro, que se divide em 3 regiões distintas, quais sejam o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Ele compara a casa mental a um castelo constituído de 3 andares. No primeiro andar está situado o subconsciente, no segundo, o consciente, e no terceiro andar encontra-se o superconsciente. No sistema nervoso, diz o querido médico espiritual, temos o cérebro inicial ou subconsciente. O subconsciente representa e ou contém o repositório dos movimentos instintivos, o porão da individualidade, o arquivo das experiências, o registro dos menores fatos da vida, a residência dos nossos impulsos automáticos, o sumário vivo dos serviços realizados, o hábito e o automatismo que moram nele. Representa e contém o passado, desta e das anteriores reencarnações. O consciente, prossegue explicando André Luiz, localiza-se na região do córtex motor e também na zona intermediária, entre os lobos frontais e os nervos. O consciente consubstancia as energias motoras para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Representa o domicílio das conquistas atuais. Nele se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Nele residem o esforço e a vontade. Representa o presente. No terceiro andar desse castelo, localiza-se o superconsciente, que se encontra nos planos dos lobos frontais. Superconsciente este, ainda, silencioso para a investigação científica do mundo, que guarda materiais de ordem sublime que a criatura humana conquistará gradualmente. Representa a parte mais nobre do nosso organismo, divino, em evolução. Representa a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nele demoram-se o ideal e a meta superior a ser alcançada. Representa o futuro. Subconsciente, um arquivo. Como já anotado, o subconsciente representa o porão da individualidade, o arquivo das experiências e o registro dos menores fatos da vida. Estes aspectos são de fundamental importância para a compreensão do tema depressão e dos motivos pelos quais muitas das criaturas humanas, nossas irmãs, sofrem deste terrível mal. O depressivo, em regra, é alguém que, através do tempo, vem arquivando experiências negativas, sendo oportuno dizer que, nesse arquivo, todas as informações são ali colocadas, ou seja, o subconsciente registra tanto os maiores quanto os menores fatos da vida, mas não somente os fatos, como também as emoções sentidas quando da vivência desses fatos. Pode-se comparar o subconsciente a uma chapa fotográfica que registra fielmente o quadro, ou também pode-se compará-lo a uma fita magnética que registra com autenticidade
o que nela é gravado ou projetado. Pode-se ainda comparar o subconsciente a um quarto de despejo, muitas vezes um quarto escuro, repleto de miasmas pestilenciais, de lixo de variada condição e procedência. Os computadores odiernos dão-nos uma ideia excelente de como funciona a casa mental. Estes aparelhos possuem a capacidade de armazenar muitos dados. Armazenamento este que se dá através de uma palavra-chave, de uma letra que possa facilitar o acesso ao arquivo. Novos arquivos podem ser inseridos sem prejuízo dos que lá se encontram, respeitada a capacidade de armazenamento da máquina. Assim também se dá com a casa mental. A cada momento, novos arquivos estão sendo elaborados, preservando a criatura os que já foram objeto de armazenamento, com a diferença fundamental de que a casa mental possui uma capacidade infinitamente maior de registro das situações e emoções. Essas informações ou esses fatos e sentimentos arquivados são, num primeiro momento, registrados pelo consciente. Depois, descem para esse porão. Os pensamentos, as ideias, os conceitos, os fatos arquivados e registrados vão formando o caráter da pessoa, colaborando o seu modo de ver, de sentir, de proceder. Em uma palavra, a sua personalidade. Para reforçar tudo quanto estamos estudando e para que você tenha uma ideia da impressionante capacidade de registro do subconsciente, adoto para suas reflexões 2 situações trazidas pelo inesquecível Carlos Toledo Rizzini, uma delas extraída da obra de André Luiz. Certa mulher nova não só sentia dor no curso do ato genésico, como também tinha verdadeiro horror ao mesmo. E, além disso, acordava costumeiramente de madrugada com cólicas abdominais. Sintomas, portanto, físicos e psíquicos, aos quais se deve ajuntar uma infecção vaginal crônica rebelde ao tratamento ginecológico. A regressão de memória semiconsciente, conservando a lembrança posterior dos fatos evocados, revelou que em existência bem anterior, numa civilização primitiva, em seguida ao adultério, o marido mandou prendê-la em jaula baixa, onde só cabia a cocorada. Tal posição determinou-lhe, então, fortes e contínuas dores no ventre. Dias depois, por ordem dele, um médico seccionou-lhe o clitóris, sentindo na ocasião rápida dor lancinante. Era seu intuito usá-la sexualmente sem que ela pudesse corresponder. E assim foi anulada a atividade erótica. Em vida subsequente, descreve-se como jovem meretriz que atravessa triste episódio. Apaixonada por certo homem, este, alcançando o próprio orgasmo, a deixa no momento em que ia atingindo o clímax. Ofende-a então gravemente com palavras pesadas. Confusa e frustrada, cai do alto da escada e é deixada sem socorro até morrer. Desta experiência procede sua desconfiança dos homens e da anterior o pavor das relações carnais. As dores são ainda sequelas da gaiola baixa e da operação cruenta. A vaginite, complicação do ato cirúrgico cético. Vejam, coisas muito antigas e ainda em vigor. É que por detrás delas há um erro moral. Sobre isto conversaremos nos capítulos seguintes, já profligado em os 10 mandamentos. Mas muita gente assoalha que os tempos mudaram e que o mundo é diferente. O passado gravado nas profundezas das almas não sabe disso e emerge sob a forma de distúrbios psicossomáticos e de sintomas neuróticos. Tal mulher, nossa irmã,
não mais errada do que somos em geral, curou-se inteiramente. Esgotaram-se-lhe os débitos mediante os sofrimentos que enfrentou até 1970, digamos. E, naturalmente, mudou a sua condição íntima do mesmo passo. É bom recordar que André Luiz conta a história de dois espíritos bastante aprimorados, que, não obstante, permaneciam no plano inferior. Querendo saber por que não conseguiam ascender, a análise do passado de ambos revelou que 5 séculos antes haviam lançado 2 companheiros muralha abaixo, liquidando-os sumariamente. Tiveram que renascer como pilotos de prova para dar a vida pelo progresso da aviação, caindo no devido tempo. Consultem Ação e Reação, obra em que o querido instrutor menciona casos de débitos pendentes há mais de 1000 anos, confirmando os achados da regressão de memória. Do meu trabalho no atendimento fraterno a depressivos, recordo-me de uma experiência vivida por uma certa irmã que ilustra bem a fiel capacidade de registro do subconsciente que, se não atendido convenientemente, através dos anos, passa a governar nossa vida. A irmã, informada de que poderia conversar comigo em particular, no objetivo de buscar respostas e possíveis orientações para o seu caso, veio até o gabinete de atendimento. Estava com depressão e este quadro se devia a ressentimentos arquivados desde há muito, como posteriormente se pôde perceber. No diálogo, para minha estranheza, dava ela a impressão de que tudo estava bem em sua vida, o que tornava inexplicável aquele estado depressivo. Indagada sobre sua saúde orgânica, seu casamento, seus filhos e as várias situações possíveis, informava ela que tudo corria bem. Intuído, comecei a insistir no tópico casamento. E perguntei-lhe, dentre outras coisas, a senhora ama seu marido? Seu marido a ama? O relacionamento de ambos é bom? Ele a trata com respeito e carinho? Ele a ofende ou a agride? Ao que ela respondia: eu amo meu marido me ama, o nosso relacionamento é excelente, ele me respeita e é carinhoso comigo, não raro me cercando de mimos e convidando-me para jantares e passeios, que ela nunca aceitava. Meu marido não me ofende e não me agride. Como no presente consciente daquela irmã tudo parecia fluir bem, necessitando aprofundar um pouco mais para detectar a causa daquela evidente depressão, perguntei-lhe então como foi o relacionamento de ambos no início do casamento. A mulher, colhida talvez de surpresa pela pergunta, desorganizou-se ainda mais emocionalmente. Muito nervosa e agitada, com a face agora alterada, no rictus de amargura e dor, começou a dizer: ah, pelo amor de Deus, não me faça lembrar esse triste e doloroso passado. O início de meu casamento foi terrível, muito difícil. Meu marido era muito violento e agressivo, não poucas vezes ferindo-me moral e fisicamente. Só eu sei o quanto tive que suportar para não ver a ruína completa do casamento. E por muito tempo, abrindo as comportas do subconsciente, com as lembranças emergindo para o consciente, a nossa irmã entregou-se às confidências amargas, narrando detalhes que jaziam no porão das recordações. Por fim, ela admitiu que trazia mágoas não superadas há mais de 30 anos, sendo esta a causa profunda de sua depressão. O marido se modificara para melhor, ela, porém, ainda o não perdoara pela conduta da juventude distante, e agora não desejava, subconscientemente ou inconscientemente, dar-lhe o perdão e a possibilidade de serem felizes.
A irmã foi orientada quanto à excelência do amor e do perdão, dispôs-se a colaborar e hoje vive realmente feliz com o marido, superadas as dificuldades que jaziam arquivadas. Fixação no passado. O depressivo, em regra, é alguém que traz a mente fixada no passado triste e sombrio, comprazendo-se em recordar as experiências menos felizes, as situações que mais o afligiram. Mas, na hipótese de você estar com depressão, pergunto-lhe, por que se fixará somente no lado pior, aquele que o descontentou? Por que a eleição da amargura em detrimento dos júbilos? Ninguém no mundo que passe incólume as experiências alegres como as tristes. Assim, alma irmã, na hipótese de estar enferma, procure se libertar da amargura, da queixa e do pessimismo, recordando as horas boas e revivendo-as, o que lhe dará estímulo e forças para prosseguir. Fixar-se no passado é desperdício da oportunidade presente com comprometimento do futuro. O homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social, educacional. Essas memórias constituem-lhe o que convém e o que não é lícito realizar. Concorrem para a libertação ou a submissão aos códigos estabelecidos, que propõem o correto e o errado, o moral, o legal, o conveniente e o prejudicial. Consciente, comando atual. Como escreveu Germano de Novaes, o consciente lúcido como cristal é uma semente boa. O subconsciente é a terra fértil, apta para receber a semente. O consciente comanda. O subconsciente é como a terra, que não sabe se a semente é de boa ou má, ou até de péssima qualidade. O subconsciente também não distingue se o pensamento que acolhe é bom ou mau, positivo ou negativo, otimista ou pessimista. A função da terra é fazer nascer o que nela se deposita, como a função do subconsciente é desenvolver os pensamentos e sentimentos que nele penetram. Se colocarmos na terra um grão de abóbora, vai nascer um pé de abóbora. Se semearmos uma pequenina semente de mostarda, brotará um pé de mostarda. Se pusermos um grão de milho, nascerá um pé de milho. Assim acontece com a mente humana. Quando plantamos um pensamento de amor no subconsciente, brotam atitudes impregnadas de amor. Quando plantamos pensamentos de angústia e preocupação, pode até nascer uma úlcera gástrica. A função da mente consciente é pensar, dirigir, plantar ideias certas na época certa. A função do subconsciente é fazer brotar ou realizar o que a mente consciente lhe ordenou ou entregou. O pensamento é uma grande energia, uma semente poderosa. A mente consciente a emite e transmite ao subconsciente, que é seu receptor. Consideremos o subconsciente como parte do inconsciente, que pode aflorar a consciência com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto, automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. É ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais e de escrita, atos falhos, tornando-se, depois de Freud e seus discípulos, mais tarde dissidentes, Jung e Adler, responsável também pela conduta moral e social. Os pensamentos e atos, logo após arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Assim,
Quando se toma conhecimento de tal possibilidade, elege-se quais aqueles que devem ser acionados, no campo moral e social, para organizar ou reprogramar a existência. Fixação no presente. Não poucas criaturas, malbaratando o presente e não investindo no futuro, gastam-se e desgastam-se na pós-ocupação. A pós-ocupação é ocupação vã, porque retém a mente fixada em algo já ocorrido no pretérito e que poderia estar superado. É uma atitude típica do depressivo que se compraz, de maneira enfermiça, em fixar-se nas experiências negativas transatas, desperdiçando tempo, energia e oportunidade. De outras vezes, o ser desgasta-se numa atitude de preocupação. Preocupar-se, como o indica a própria palavra, é o ocupar-se antes com a ocorrência, que imagina ocorrerá mais tarde. Com isto, a pessoa ocupa-se pelo menos 2 vezes, antes da ocorrência e enquanto ela se dá. Na hipótese de pós-ocupar-se com o problema, a criatura terá de se ocupar 3 vezes, isto é, antes, durante e depois. Pensar e refletir com serenidade e confiança na problemática é positivo e necessário. Preocupar-se em excesso é inútil e nada de bom acrescenta. O ideal para a existência humana é a criatura procurar viver sem tristeza pelo passado e sem ansiedade negativa pelo futuro, no interminável e abençoado presente, vivendo cada instante totalmente, não se preocupando de maneira estéril com o que virá e também não se pós-ocupando com o que de negativo sucedeu. A hora é agora. Como ensina a velha canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Emmanuel, pelas mãos queridas de Francisco Cândido Xavier, assevera que hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Nem o ontem, que já vivemos com suas experiências, nem o amanhã, que poderá surgir modificado. Somos o que pensamos ser. O subconsciente está para a alma como o quarto de despejo para a dona de casa, como as gavetas de um arquivo para o executivo ou outro profissional. O nosso passado, desta e de outras encarnações, todas as nossas conquistas, experiências e emoções estão arquivadas nesse subconsciente, nesse arquivo, interferindo de maneira decisiva no que somos presentemente. Portanto, somos hoje, no momento em que nos ocupamos com a leitura desta obra, o que fizemos de nós nos séculos passados e na existência atual. Eu sou o que me fiz através das múltiplas encarnações, experiências, vivências e emoções. E o pensamento, como artífice, está na base dessa longa realização. A matéria inerte, as plantas, os insetos, as aves e os animais estão submetidos a um determinismo absoluto. Os últimos não mantêm um pensamento contínuo, não deliberam conscientemente, sendo necessário que as leis da natureza e inteligências outras se ocupem deles, de modo a terem providas as suas necessidades. Os insetos, as aves e os animais podem, pelo automatismo da espécie, realizar determinadas coisas, mas dentro de limites extremamente acanhados. Conseguem locomover-se de um lugar para outro, caçar, procriar, podendo até, pelo condicionamento, construir o seu habitat. É o homem, porém, e somente o homem, o ser que tem capacidade de realizar-se a si mesmo. Consequentemente, somos hoje o que fizemos de nós. O hoje representa o futuro de um passado próximo ou remoto
já vivido por nós, quando idealizamos e realizamos o que somos. No amanhã da alma, seremos o que nos dispusermos a ser, conquista esta que principia no pensamento. Nesse dia, defrontar-nos-emos com a nossa realidade própria. Isto se dá porque já estamos no estágio do pensamento contínuo, uma conquista do espírito imortal. Os insetos, as aves e os animais pensam, mas de maneira descontínua ou intermitente, o que não lhes permite grandes realizações. O homem pensa sempre, salvo nos casos de psicopatologias graves, em que, pelo desarranjo do cérebro ou pela perturbação do espírito encarnado, não consiga manter um pensamento contínuo. Mas, feita a ressalva das psicopatologias graves, o homem comum, mesmo o ignorante, o inculto, o selvagem, o bárbaro, como os homens mais cultos e civilizados, estão sempre pensando. Com o Espiritismo, temos condições de compreender bem isto, porque a alma é um ser distinto do corpo que sobrevive à morte. Mesmo quando se dá o sono fisiológico, a alma que vive sempre emancipa-se do corpo e continua pensando e realizando. Oportunamente, alguém escreveu: há uma tendência muito grande de materializar-se aquilo em que a pessoa pensa continuamente. Disse outrem: imaginar é criar, ainda que seja uma criação fugaz, momentânea. Considerando que ninguém vive sem pensar, conclui-se que o pensamento, pela sua capacidade criadora, tem sido responsável pela nossa desgraça, como também pela nossa ventura. Poderíamos fazer uma projeção para o exterior e culpar circunstâncias, pessoas e ou ocorrências. No entanto, o pensamento está na base da felicidade ou da infelicidade individual ou coletiva, porque as ocorrências de fora poderão encontrar o anteparo do pensamento correto, do pensamento saudável, do pensamento positivo, e a pessoa conservar-se relativamente bem intimamente, conquanto às adversidades exteriores. O depressivo é alguém que insistentemente e de maneira enfermiça se compraz em pensar no que é negativo, prejudicial. O pensamento negativo, longamente acalentado, termina por conduzi-lo à tristeza profunda.